Uma forma de deixar as suas equações e as suas fórmulas bem mais bonitas, bem mais agradáveis e apresentáveis é usando o Microsoft Equation disponível no Word, tá? Então, em vez de você digitar aqui, por exemplo, y igual a 3x² mais 18, você pode vir aqui na aba Inserir e depois em Equação, e aí vai aparecer esse campo para você digitar a equação. Outra opção é você apertar Alt mais o símbolo de igual, que aí você já vai direto para o atalho de inserir equação. Então, observe que se eu digitar aqui a mesma equação y igual a 3x² mais 18, ele já vai mudar a tipografia da letra, já vai colocar os espaçamentos adequados para deixar essa equação com uma formatação bem melhor. Aqui a equação está destacada no centro da página, mas eu posso colocar ela também no meio de uma frase. Então, por exemplo, se eu vier aqui no meio da frase e colocar Alt igual, já aparece o campo aí para eu digitar a equação, eu posso inserir ela normalmente. Tá? O interessante do Microsoft Equation é que você pode utilizar uma série de recursos, símbolos e ferramentas que talvez você não seria capaz de usar com a equação digitada como texto. Por exemplo, aqui na parte de cima a gente tem uma série de símbolos matemáticos que são muito úteis e aparecem com bastante frequência. O símbolo de mais ou menos, o de infinito, o de diferente, de produto vetorial, de menor, maior, muito maior e por aí vai. Outros símbolos interessantes aqui também são, por exemplo, a seta aqui, o delta, algumas letras gregas que são muito utilizadas, o ponto de produto escalar e por aí vai. Então você pode inserir esses símbolos aí na sua fórmula e utilizar eles conforme for necessário. Por exemplo, eu poderia vir aqui e escrever então que 1 é diferente de 2. Tá? Outra coisa interessante também é que você pode, clicando aqui, depois mudando para letras gregas, utilizar qualquer letra do alfabeto grego, tanto em minúsculo quanto maiúsculo. Isso é importante para você representar algumas grandezas, alguns parâmetros. Por exemplo, se eu quero dizer que a resistência elétrica de um objeto é 20 ohms, eu preciso da letra grega correspondente. Então eu venho aqui, identifico o ohm aqui, que é o ômega maiúsculo, e pronto, inseri, coloquei ela dentro da minha equação. É claro que eu poderia também utilizar ela dentro da digitação normal do texto. Por exemplo, se eu escrevesse aqui R igual a 20, e aí depois colocasse o W maiúsculo, e em seguida mudasse a formatação aqui para symbol, ele iria me dar o mesmo símbolo. O problema é que se eu copiasse esse texto e colasse sem a formatação, sem manter isso aqui como símbolo, ou se eu viesse mudasse tudo aqui, por exemplo, para Arial, eu iria perder a formatação do meu símbolo, tá? Tem mais uma ferramenta interessante dentro das equações que são esses designs, esses layouts pré-estabelecidos aqui. Então eu posso inserir, por exemplo, uma fração, tanto nesse formato quanto nos outros disponíveis, ou mesmo no formato de derivada, e aí posso escrever aqui, por exemplo, então, 2/5, tá? Posso também utilizar o subscrito e o sobrescrito, quando eu quiser, por exemplo, escrever e elevado a x, ou então, se eu quiser o subscrito, por exemplo, posso escrever aqui, ó, R1, tá? Tenho também radiciação, inclusive, de outras potências, integrais simples, duplas, triplas, etc. Tem aqui alguns operadores. E uma outra coisa interessante também, que eu particularmente uso bastante, são os vetores. Então, se eu quiser escrever esse cara como um vetor, eu posso vir aqui em ênfase e aí colocar a setinha de vetor. Tá? Então, esse cara está escrito agora como um vetor. Outra opção seria eu vir aqui em ênfase, clicar primeiro na formatação e depois adicionar a letra que eu quero. Tá?
Existem outras ferramentas que você pode utilizar aí dentro do Microsoft Equation. Essas são algumas das que eu uso mais. Recomendo que você explore e aprenda a utilizar essa ferramenta, que ela vai ajudar você, então, a formatar o seu relatório ou o seu texto científico de uma forma bem mais agradável.